Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de react mais uma vez. Vamos dar uma olhada nessas páginas de meme gospel, memes evangélicos, e vamos tentar extrair algumas reflexões. É óbvio, né? O meme faz a gente dar uma risada e tal, mas eu quero ir além da risada, eu quero ir além do meme, eu quero aproveitar esses memes, esses videozinhos, para a gente fazer reflexões a partir deles. E vocês comentem aí se vocês estão gostando desse formato, se vocês curtem esse tipo de vídeo. Deixe seu comentário aí, porque é óbvio que eu quero gravar vídeos aqui fazendo reflexões. Tem vídeos meus aqui, só eu falando, sozinho aqui com a câmera, e tem vídeo meu olhando para uma outra pessoa, fazendo um react aqui de um outro vídeo de uma outra pessoa. Então, quero saber o que vocês gostam. Não precisa ter uma rivalidade, né? Ou um ou outro, a gente pode fazer os dois formatos, mas eu quero fazer aquilo que vocês estão curtindo. Então, não deixem de comentar se vocês gostam também desse tipo de vídeo aqui, para a gente fazer uma análise do que tem acontecido por aí no mundo gospel. Se você está chegando agora, eu sou o Vinícius, esse canal é para isso mesmo, é para a gente conversar sobre a vida, sobre o mundo cristão, para a gente fazer análises a partir da nossa percepção do evangelho, um evangelho mais simples, um evangelho desprovido de toda essa carga institucional. Não, vamos olhar da forma mais simples possível para tentar remeter aquilo que é óbvio, né? Ao meu ver, de acordo com o que eu penso, lembra mais do Evangelho de Jesus. Vamos aqui agora para o primeiro vídeo. 98% das pessoas que estão com o cabelo caindo é um ataque espiritual. O diabo tá pegando pesado, hein? Na vida sentimental. Você precisa de um profeta mesmo para aprender como funciona. Galera tá impressionada aí com o profeta Miguel. Já tinham profetas malucos bem antes do Miguel. E aqui a gente tem, eu me esqueci o nome desse profeta em específico aqui, que aparece, deve já ter aparecido no seu Instagram também. Mas enfim, ele falando da necessidade de ter um profeta para conseguir te ajudar a mapear, perceber os ataques espirituais que você tem sentido, ou o que você tem sofrido na sua vida, né? Então, beleza, os 3 sintomas. O primeiro é cabelo caindo. Tô sendo atacado. O mundo espiritual. Depressão também é um sinal que você está sobre um ataque espiritual. Depressão é um demônio velhinho que vem para tirar as tuas forças. Olha aí, tá vendo? Tá vendo como isso é problemático, cara? Depressão é um assunto sério, tem pessoas que sofrem de depressão. Tem vídeo aqui no canal falando sobre crente sofrer de depressão. Pode um crente sofrer de depressão? O vídeo está aqui, ó. Se você quiser dar uma olhada lá, e vai estar no final, lá na última tela, no finalzinho do vídeo, vai aparecer o vídeo também para você clicar e já ver. Muito importante esse vídeo. Gente, depressão é coisa séria. Depressão é uma enfermidade. É uma doença. Você olhar para uma questão, para um quadro de depressão, para uma pessoa depressiva e dizer isso aí não é uma doença real. Isso aí é um espírito de uma velha caquética que está sobre você. Primeiro é anti-ciência, né? Isso é idiotice. E isso é brincar com a vida da pessoa, com a saúde da pessoa, você não ter respeito pelo que a pessoa está passando, pelo que a pessoa está sofrendo, o que ela está vivendo. É você não entender nada de mundo espiritual e aí fazer essa bagunça e colocar enfermidades como se houvesse um espírito específico, um espírito maligno específico daquela enfermidade, né? Eu fico pensando a faculdade do capeta lá no inferno, né? Aí um demônio vai e entra na faculdade e faz a especialização em depressão. Aí sai o demônio formado em depressão para ficar colocando depressão nos outros. Pelo amor de Deus, né, gente? Esse tipo de pensamento, assim, não é o demônio da dor de cabeça, né? É o demônio do caroço, é o demônio do câncer, é o demônio da gripe. Coisas que não têm nenhum amparo na Bíblia e na tradição dos apóstolos. A gente não vê nada disso, né? Infelizmente, tem gente que pratica esse tipo de coisa, que acredita, que vai em lugares que fomentam esse tipo de prática. E tem gente que segue esse cara, né?
um cara que tem visibilidade na internet porque tem seguidores. E não é só pelo meme. Seguem porque acreditam nesses profetas, nesses orientadores espirituais que levam as pessoas a pensar essas bizarrices. Agora, esse último sintoma vai para empresários. Rotatividade. Então quer dizer, se você é empresário e os seus funcionários não param, vive trocando de funcionário, é porque tem um demônio te afligindo aí. Aí você, né, não vai observar para nada que está acontecendo na sua empresa, você não vai observar, às vezes, para como tem sido o ambiente de trabalho, você não vai pensar em nada disso. Você vai pensar que é só um demônio que está fazendo a galera não parar na sua empresa, no seu negócio. Vamos pro próximo. Não é pra dizer nada nessa hora ninguém. Como você é boa. Como você é bom de cama. Essas palavras. Jesus me disse que quem falar elas na cama um com o outro, qualquer tipo de palavra, quem ficar miando como gato em cima da cama nessas horas, de intimidade com o outro, o Senhor disse que é réu do fogo do inferno. Morra calado com a sua esposa na cama. Não diga um ai. E não é pra dizer. Tá dado o recado, precisa de eu comentar alguma coisa? Não precisa, né? Deus já revelou para ela que se você, na hora da sua intimidade, você ficar com barulho demais, você ficar com gemessão demais, réu do inferno, já tá dito, já tá revelado, a profetisa já falou aqui, não é para dizer uma... Vamos ver de novo, não é para dizer uma palavra. Nada nessa hora ninguém. Nada. Como você é boa. Como você é bom de cama. Nada. Um elogio, tá? Não é para elogiar. Esquece o livro de Cantares. Tem simplesmente um livro na Bíblia da tradição de Israel. O livro todo é uma relação do Salomão com a sua amada. O livro todo. A gente não sabe se o nome dela era Sulamita ou se Sulamita tem a ver com a região onde ela morava, a região de Sulam. Então ela era uma Sulamita por vir de Sulam. A gente não sabe muito bem exatamente aqui. Mas o Salomão se relacionando com a Sulamita. Trechos onde um descreve o corpo do outro com... Tá certo, né? As comparações não são as melhores, né? Aos cavalos do carro de Faraó eu te comparo. Os seus dois seios são como duas gazelas. Umas comparações nada românticas para os padrões de hoje. Mas existe ali um elogio, um respeito e até mesmo um certo nível de erotismo próprio de uma relação saudável, uma relação conjugal, uma relação íntima saudável, próprio de uma relação assim. E tem um livro da Bíblia com isso. Mas Deus revelou para ela que não pode fazer um elogio, não pode falar sem comentários, tá? Tá ali na hora, no momento, sem comentar, calada. Psst. Ninguém fala nada. Porque se Deus, ele não tem poder para te entregar um carro, é melhor você virar satanista. Porque se Deus não tem poder de entregar um carro, que merda é essa de crente que nós é? Melhor virar macumbeiro, porque pros macumbeiros Satanás tá dando muito carro. Porque... Gente, que doideira, hein? Que maluquice. Agora, assim, eu não sei nem... Isso aqui, olha pra você, foi uma coisa muito pequena, muito curta, mas eu não sei nem por onde começar. Vamos ver de novo para tentar ir por partes? Se Deus, ele não tem poder para te entregar um carro, é melhor você virar satanista. Se Deus... Gente, primeiro a questão do interesse, né? Você tá com Deus porque Deus pode te dar um carro. Se Deus não tem poder para te dar um carro, é melhor ser satanista. Vai pro rival. Vai pro outro time. Já que Deus não é capaz de te dar um carro, então vai pro outro time. Vai pro rival, vai pra concorrência. Porque a concorrência tá dando carro pros outros aí. Então, dá pra gente falar que
dessa questão do interesse, do utilitarismo da religião. A pessoa que se aproxima de Deus, ela não se aproxima de Deus porque ela entende que ela precisa ter uma comunhão com Deus. Ela se aproxima de Deus porque Deus pode viabilizar coisas que ela quer. E aqui você pode trocar o carro por casamento, você pode trocar o carro por vida financeira estável, casa, enfim, qualquer outra coisa que a pessoa, saúde, né? Física, mental, afetiva, qualquer outra coisa que a pessoa queira. A pessoa só se aproxima de Deus porque ela espera um benefício da parte de Deus, da parte da divindade. Se essa divindade não faz por mim, vou procurar a concorrência, vou procurar outro que faça. É essa a ideia que está por trás aqui. Outra coisa também que vale a pena destacar é que ele mistura também, né? Primeiro ele fala para virar satanista, né? Se Deus não é poderoso para te dar um carro, se esse Deus não é poderoso para te dar um carro, então é melhor virar satanista. E depois ele já joga macumba, como se fosse a mesma coisa, né? Como se o macumbeiro, como se a pessoa de religião de matriz africana, como se a pessoa do candomblé, da umbanda, ela prestasse um serviço direto a Satanás. Isso aqui, gente, é interessante a gente pensar nisso. Sabe por quê? Porque a gente tem que começar a se perguntar se isso que a gente diz a respeito das religiões africanas, nós evangélicos, se o que nós dizemos a respeito deles, se isso não tem um quesinho de preconceito e até de racismo envolvido. Presta atenção. Às vezes você tá achando, nossa, Vinícius, mas aí você foi longe demais. Por que que as religiões que nós consideramos pagãs, europeias, aí a gente pega as religiões dos nórdicos, vira filme, né? Eles viram heróis. Odin, Thor, vira herói. A gente vai pro cinema ver filme de Thor. Thor era um deus nórdico. Aí a gente vê os deuses da mitologia grega, a gente gosta de conversar, de falar sobre mitologia grega, tudo bem. Os deuses egípcios, a gente fala, a gente acha interessante. O panteão dos deuses romanos, a gente conversa sobre. E aí tudo legal fazer filme sobre. E a gente coloca nome de filho, com os mesmos nomes dos deuses nórdicos. E aí é super de boa, é cultura pop, faz parte, é de boa, é tranquilo. Mas quando isso é com deuses africanos, aí é capeta, é demônio. Aí é satanismo. Então, é só isso. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas deuses nórdicos, deuses brancos, deuses loiros, deuses europeus. Inclusive, a gente coloca nome nos nossos filhos, nome de cachorro, nome de qualquer coisa, dos deuses nórdicos, europeus, loiros, brancos. Agora, quando é uma entidade, uma coisa, um deus africano, aí é demônio, aí é capeta. É uma coisa pra gente pensar, pelo menos pensar. Mas vamos seguir adiante. Porque se Deus não tem poder de entregar um carro, que merda é essa de crente que nós é? Melhor virar macumbeiro, porque pros macumbeiros Satanás tá dando muito carro. É melhor virar um macumbeiro, aí a associação, né? Primeiro ele fala de satanista, então agora ele fala de macumbeiro como se fosse a mesma coisa, e não é, tá? Não é. Satanista não é macumbeiro, macumbeiro não é satanista, são duas coisas diferentes. E outra coisa, que merda é essa de crente que nós se Deus não tá dando carro para nós? Como se ser cristão fosse um clube de benefícios, né? Você faz uma assinatura de Deus, você assina Deus. Ah, Deus, quanto que tá a sua assinatura aí? É 10% do seu salário. Ah, beleza. Tá, vou assinar. Aí você começa a pagar 10% do seu salário todo mês, como se fosse um clube de assinatura. E você agora precisa receber os serviços prestados, né? Os benefícios desse clube de assinatura. E um dos benefícios é Deus começar a te dar coisas, te dar carro e te colocar em posição privilegiada. Quero muito, se você puder, os 2 vídeos que eu vou deixar no final aqui.
Um é sobre crente pode ter depressão, o outro é qual a vantagem de ser evangélico. Tem pessoas que acham que nós fomos chamados para isso, para participar de um clube de assinatura, né, onde você paga 10% por mês e recebe os benefícios de Deus, e não entende o nosso papel como reino de Deus aqui nesse mundo, com o nosso papel de ser Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Não entender esse papel. O negócio aqui é só ganhar coisa. Deus me dá coisa e é só isso, né? Então, vejam esses vídeos se você puder. Dá uma olhada nesses vídeos aí lá no final. Vamos ver mais um. Rapaz, até que dia você vai ficar nessa, rapaz? A porta é estreita, meu. Você tem que se converter. Mas eu sou cristão, eu tô indo pra igreja. Você tá firme mesmo? Tô firme, rapaz. Rapaz, Tô com rapaz. Olhe pra mim, você tá firme mesmo? Tô, rapaz. Tem que estar firme, rapaz. Fica firme, rapaz. Tem que abrir mão de tudo. Mas já abri mão de tudo, já. Abre rapaz. mão mesmo? Claro que já. Olhe pra dentro dos meus Tô olhos. olhando. Você tá... Olhe pra mim. Tô olhando, rapaz. Você tá firme, rapaz? Tô olhando. Rapaz, você tá meio tortinho assim, viu? Olha pra cá, rapaz. Tô olhando, rapaz. Será que ainda tem jeito pra você, rapaz? Tem jeito sim, rapaz. A porta é estreita. Eu sei, rapaz. Tem que renunciar à carne. Eu já vi que você só a graça mesmo. Já fui. Tá repreendido, rapaz. Como é que se encontrou, rapaz? Crema. Gente, isso aqui, olha, a luta contra a carne, e às vezes é muita carne, né? A luta contra a carne não é fácil pra ninguém, gente. Esse vídeo aqui, dos que a gente viu, foi o melhor, né? Porque retrata o que acontece no dia a dia, a luta da pessoa mesmo contra a carne. E às vezes é isso, gente. É a luta. Olha os comentários aqui. Parece brincadeira, mas não é fácil, não. Tô orando por você. Dá glória. Deus vai dar vitória. Não a vitória. Significa que a luta contra a carne não é fácil para ninguém. Não é, gente. Não é fácil para ninguém. Uma luta diária, mas estamos tentando. Isso aqui, apesar de ser meme, é uma boa reflexão. A luta contra o pecado, ela precisa haver a luta. Essa que é a questão, né? Precisa haver a luta. O problema é quando para de lutar e já se entrega. Aí realmente é o problema. Mas precisa haver a luta. Se tem luta, tá bom. Você tá ganhando. Se tá tendo luta, você tá ganhando. Às vezes cai aqui, cai ali, mas você tá ganhando. Precisa lutar. A partir do momento que a gente entrega os pontos e não se importa mais com mais nada, né? Aí é que a gente começa já a perder, a vacilar. Eu quero trazer aqui uma reflexão, um pedaço de uma entrevista de um pastor que eu gosto muito, eu acompanho, eu sigo e admiro. O pastor Antônio Carlos Costa, pastor respeitadíssimo, que luta, ele tem uma ONG, né? E ele luta muito assim para beneficiar as pessoas que têm muita dificuldade lá no Rio de Janeiro e moram em lugares perigosos e têm uma condição de vida precária, a ONG Rio de Paz. E ele faz manifestações contra a violência, tanto violência por parte dos policiais do Estado, quanto violência contra os policiais por parte dos traficantes e dos bandidos. Então, um cara que está ali na luta, na lida diária, apregoando as verdades do Evangelho de Jesus e, ao mesmo tempo, militando por causas sociais. Então, tem toda a minha admiração. Ele veio numa entrevista com o Reinaldo Azevedo, o jornalista que trata de questões políticas. Se você puder ver a entrevista toda, se você gosta de questões relacionadas à política, vale muito a pena você ver a entrevista toda. Mas eu quero colocar um trecho que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, da questão da luta nessa área sexual, essa área da atração sexual. Dá uma olhada nisso que o Antônio Carlos Costa, ele é um pastor, vale salientar isso. Mas dá uma olhada no que ele vai dizer aqui e eu vou fazer alguns comentários. Porque vocês estão conversando com um homem que tem dois fascínios na vida. O fascínio pela transcendência, a visão beatífica, o sonho de um dia contemplar a face de Deus e viver num mundo de justiça, na sua presença. Tem esse sonho. E a beleza da mulher. Sabe?
E Agostinho vivia nessa tensão. O fascínio pela mulher e o fascínio pelo seu criador. Mas há uma tensão entre as duas coisas? Há uma tensão quando esse fascínio leva a passar por cima de valores, né? Quando... Olha que legal. É possível que você seja um cristão, ame a Jesus, ame a Deus de todo o coração e, ao mesmo tempo, tenha um fascínio, no caso dele aqui, pelas mulheres. Ou, às vezes, no caso de uma mulher, pelos homens. E tem uns que gostam de pessoas do mesmo sexo. Você tem um fascínio. E ele diz que é possível que isso aconteça, mas existem certas fronteiras que a gente não pode cruzar. E aí ele vai desenvolver, né? Quando... É um tema muito complicado, mas... Claro. Quando isso envolve você se apaixonar por alguém que pertence a uma outra pessoa, um amigo, ou quando você tem a consciência de que o intercurso sexual com alguém fascinante vai machucar pessoas que você... É aquela história do Exupéry. Somos responsáveis por quem cativamos. Eu tenho uma mulher. Minha mulher, o primeiro beijo que ela deu foi em mim, com 14 anos de idade. Eu tenho zelo por isso. Eu não gostaria de entristecê-la. Agora, o custo é alto. E não vou tirar uma onda aqui, que é fácil. Eu acho isso interessante, até bonito, porque ele está assumindo uma fraqueza enquanto pastor. Ele está dizendo, olha, eu procuro ser fiel à minha esposa, mas o custo é alto. Não vou dizer aqui que não é tranquilo para mim, não, é sossegado, é muito de boa, não recebo nenhum tipo de assédio, é muito tranquilo, não, eu tenho uma espiritualidade elevada, essas coisas não me atingem, isso atinge o homem fraco lá embaixo, eu sou pastor, essas coisas não chegam em mim, esse tipo de tentação não me atinge. Ele está dizendo, me atinge e não é fácil, não é barato, não é tranquilo, é custoso para mim me manter fiel à minha mulher. Acho bonito quando o pastor, ele se coloca numa figura assim, ó, gente, eu sou ser humano. As tentações que vocês têm, eu tenho. E é assim. Para mim é custoso, é trabalhoso, não é uma coisa simples, eu não tiro de letra, né, é o que ele está dizendo aqui. Não é fácil. Ela sabe disso. Mas meus valores me levam a relativizar um desejo ardente em razão de alguma coisa maior que eu encontrei na vida. Mas o custo pessoal, tem que confessar. Gostaria que fosse diferente. Eu não alcancei esse nível de santidade. Olha que legal. Aliás, quando eu acho muito legal quando as pessoas dizem eu estou convertido a uma fé, mas a minha conversão à fé, ela demanda esforço. Claro. Não é algo que baixou em mim, eu não fiz um download. Claro. E de sorte que assim, nossa, eu já acordo sem precisar fazer esforço nenhum para... Foi só eu converter, agora tudo ficou simples, tudo ficou maravilhoso. Eu sou de Jesus, não sinto mais nada. Eu olho para as coisas, é tudo como se fossem árvores, não sinto nada. Gente, isso não acontece, exige esforço, negar a si mesmo, exige da gente um esforço, né? E talvez o seu caso, a sua tentação, não seja algo relacionado a isso, seja uma outra coisa. Exige esforço, exige disciplina, exige pedir misericórdia a Deus, né? Mas é isso, gente. Eu acho que a gente teve um papo legal aqui, né? Vocês gostaram? Eu, pelo menos, gostei. A gente viu os vídeos e comentou. Quero ver os comentários de vocês, as impressões de vocês. Deixem aí o que vocês estão, ou o que vocês acharam desses vídeos e o que estão achando desses reacts, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e não esqueça aqui, ó, esses dois vídeos aqui, ó, o de cima é um que eu falo sobre crente pode ter depressão, o de baixo é o que eu falo aqui sobre qual a vantagem, né? Qual a vantagem